Bienvenidas, bienvenidos todos a la Casa de América, a esta conferencia del Ministro de Estado de Relaciones Exteriores de Brasil, el excelentísimo señor Carlos Alberto Franco França, sobre las perspectivas de la política exterior del Brasil. Por supuesto, una bienvenida muy calurosa al Ministro de Estado de Relaciones Exteriores de Brasil. Ministro, un honor, un privilegio para Casa de América tenerlo aquí con nosotros. Un saludo muy especial a la presidenta de la Cámara de Comercio Brasil-España, doña Trinidad Jiménez García Herrera, que organiza este evento junto con la Casa de América, al embajador de Brasil en España, al embajador, buen amigo Pompeu Andreucci, a todas las amigas y amigos que nos acompañan, al secretario general de la OI, al secretario general de la Organización de la Juventud Iberoamericana, al embajador Carlos Abella, a los embajadores de los países hermanos iberoamericanos que nos acompañan, cuerpo diplomático, consular, al concejal de Internacional del Ayuntamiento de Madrid, Santiago Saura, queridas amigas, queridos amigos de la Fundación Consejo España-Brasil, de la Cámara de Comercio Brasil-España, bienvenidas, bienvenidos todos a la Casa de América. Es para nosotros, para la Casa de América, un verdadero honor, un privilegio recibir, como decía antes, al Ministro de Relaciones Exteriores del Brasil. Se enmarca esta visita, esta conferencia que va a dar el Ministro, dentro de una programación especial que este año la Casa de América le va a dedicar a Brasil. Tenemos una doble cita este año. En primer lugar, la propia Casa de América cumple 30 años. 3 décadas acercando a América Latina y España, 3 décadas reflexionando aquí, en este magnífico Palacio de Linares, sobre ese mundo iberoamericano que tanto nos enorgullece, que tanto reivindicamos. Este año, 2022, además, conmemoramos el bicentenario de la independencia del Brasil y el centenario de la Semana de la Modernidad, que tuvo lugar en Sao Paulo en 1922, coincidiendo con el primer centenario de la independencia. Y creo que esas dos efemérides, esa conmemoración de la independencia y de la modernidad, refleja muy bien lo que queremos hacer aquí en Casa de América en nuestra programación con Brasil. Por supuesto, de la mano de la Embajada de Brasil en España y con nuestros socios habituales, la Fundación Consejo España-Brasil y la Cámara de Comercio España-Brasil. Queremos mostrar esa historia, esa tradición, ese patrimonio, pero también la pujanza, la vitalidad, la variedad, la diversidad, la riqueza de un país fascinante que va a estar presente todo el año 2022 a través de su música, de su literatura, de su cine, pero también de su historia, de su sociedad y, por supuesto, de las relaciones amplísimas, muy diversas, muy variadas entre España y Brasil. Ministro, y con ello ya voy acabando, fue, creo, muy significativo que el primer evento que tuvo lugar en esta casa tras el final del confinamiento en España, yo no estaba aquí, me lo recuerda mi equipo, fue un evento sobre las relaciones entre España y Brasil. Su visita y su conferencia hoy día creo que es un magnífico inicio, aunque hemos tenido ya alguna actividad cultural, pero magnífico inicio institucional a esa presencia de Brasil todo el año, todo el 2022 en esta Casa de América. Y con ello concluyo ya, después de la conferencia de las palabras del ministro, habrá la oportunidad de hacer algunas preguntas. Tienen ustedes tarjetones, los pasarán y yo las unificaré en 2 o 3 preguntas al ministro. Ahora, y antes de que hable el ministro, dará también unas palabras Trinidad Jiménez, que, como decía, la Cámara de Comercio España-Brasil coorganiza este evento junto a la Casa de América, y el embajador de Brasil en España hará la presentación del ministro para que luego él dicte la conferencia. Ministro, bienvenido a la Casa de América, bienvenido a la que es su casa. Muchas gracias. Queridos embajadores, autoridades, miembros de la Junta Directiva y socioprotectores de la Cámara de Comercio, queridos invitados, como decía el director de la Casa de América, es un auténtico honor tener la oportunidad de recibir hoy aquí al Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil.
Para todos nosotros, los que hoy aquí estamos asistiendo a este evento, Brasil es un gran país. Es un gran país al que queremos, al que reconocemos y con el que queremos tener cada día una relación más estrecha, más sólida y más fuerte. Para España, Brasil es un país con el que ha concertado una relación estratégica y eso significa una relación a nivel político, a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural, que nos gustaría que cada día fuera más intensa. Su presencia hoy aquí, durante esta semana, ha sido, señor ministro, una demostración de ese interés, de esa importancia para la relación bilateral, donde además sé que han tenido oportunidad de firmar un comité bilateral con el ministro de Asuntos Exteriores. Dentro de esta relación hay toda una serie de instituciones que formamos parte del ecosistema de amigos de apoyo de relación con Brasil. La Cámara de Comercio Brasil-España es una de ellas. Señor ministro, hay 300 empresas, 300 socios que forman parte de la Cámara, una Cámara que tiene 100 años de historia, casi 100 años de historia. Y buscamos fortalecer las relaciones comerciales, las relaciones económicas, la inversión, no solamente de las empresas españolas en Brasil, sino de las empresas brasileñas en España. Y estamos haciendo un trabajo muy importante, muy interesante, y para eso contamos con la Embajada de Brasil aquí en Madrid. Es muy importante también la relación con el Ministerio de Asuntos Exteriores, con los embajadores también, el embajador, por cierto, Fernando García Casas, que me ha pedido que le diera un saludo en su nombre, que está, bueno, ya sabe cuál es su situación. Pero para nosotros contar con estos tipos de eventos institucionales no solamente posiciona a la Cámara de Comercio, sino que ayuda mucho a nuestros socios a que puedan desarrollar su trabajo, sus inversiones. He visto las últimas cifras del Banco de Brasil en el mes de enero, que hay una inversión acumulada de más de 60.000 millones de dólares de inversión española en Brasil. Es extraordinario, el segundo socio inversor del mundo. A nosotros nos llena de gran orgullo, de gran satisfacción, pero también queremos decir que esto demuestra la apuesta que las empresas españolas estamos haciendo por Brasil y la verdad tengo que decir que es un buen socio comercial, porque normalmente a las empresas españolas les va muy bien allá, sí. Así que no quiero emplear más tiempo, solamente decirle, ministro, que sepa que somos muchos los que creemos en Brasil. Es un gran momento, es un año muy importante. Acaban de darle su confirmación oficial para iniciar todo el proceso de acceso a la OCDE, que es un elemento fundamental en el concierto internacional. Es, como decía el director de Casa de América, su bicentenario de la independencia, es otro hito. Queremos, como Cámara de Comercio, acompañar todos estos hitos, todo este proceso, y sobre todo queremos serle útil a nuestros socios para que puedan seguir desarrollando su trabajo. Seguro que a alguno le va a hacer alguna pregunta, pero también va a tener oportunidad de compartir con ellos más tarde. Muchísimas gracias. Un gran honor, señor ministro. Muchísimas gracias. Buenas tardes, queridos amigos. Señor ministro, buenas tardes, querida Trinidad, querido amigo Enrique Ojeda, director de la Casa de América. Antes de todo, agradecerles a ustedes la presencia, que mucho nos alegra, y darles la bienvenida. Aquí veo tantos colegas, embajadores, amigos, todos. Y me toca la tarea de presentar al canciller de Brasil, el ministro de Estado de Relaciones Exteriores, Carlos Alberto Franco França. No necesitaría. Es un hombre internacional,
Tiene diálogo privilegiado con todas las autoridades internacionales. Actúa en múltiples frentes bilaterales, regionales, multilaterales. Pero sobre todo, dispone de un repertorio de conocimiento y experiencia que lo califican como reconocido líder global. Asimismo, es un honor, señor ministro, y una gran alegría para mí tener la oportunidad de decir algunas palabras a título de presentación. Les cuento que conozco al señor ministro hace poco tiempo, solo unos 30 años. Y nos conocimos como estudiantes. Y ustedes saben cómo se conoce una persona cuando se es estudiante y colega en una escuela y cuando están juntos. Y desde el principio, el ministro ha demostrado siempre su carácter correcto, honesto, atento, muy profesional. Carlos França, además de una sólida formación académica y de una brillante carrera profesional, tiene también experiencia en el sector privado. Esta experiencia extraordinaria le da mucho foco, trabaja con metas y orientado por resultados. Esto hace una increíble diferencia en su actuación como ministro. Ha sido nombrado en un momento crucial para la historia de Brasil y para la historia del mundo. El mundo atravesaba en este momento, cuando el presidente Jair Bolsonaro ha decidido nombrar al canciller, una crisis sin precedentes, algo que jamás podíamos haber imaginado y que ha cambiado nuestras vidas para siempre. En este contexto, el ministro Carlos França ha asumido la Cancillería de Brasil, en el contexto de una crisis sanitaria con todas sus consecuencias sociales y económicas. En su discurso, al tomar posesión del cargo, frente al presidente Jair Bolsonaro y ya canciller, Carlos França ha identificado 3 prioridades en su actuación. Las ha llamado 3 urgencias: la urgencia en salud, la urgencia en economía y la urgencia en desarrollo sostenible. En las 3 áreas, el canciller ha presentado ya resultados notables. Apenas para enumerar algunas, por ejemplo, en salud, la diplomacia de salud de Brasil ha garantizado el acceso a vacunas e insumos médicos para toda la población de Brasil. Por supuesto, el canciller va a elaborar y contarnos un poco todo lo que ha hecho, pero el canciller personalmente es responsable por la vacunación de millones y millones de brasileños. También en el sector de la salud, ha incluido Brasil en el grupo negociador sobre el Tratado de Pandemias de la OMS. En términos de economía, ha trabajado de una manera muy intensa para lograr el acceso de Brasil a la OCDE. Está trabajando todavía para concretar el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Tiene un foco muy direccionado en la modernización y la profundización del Mercosur. Ha reformado la tarifa única, ha profundizado la integración física y también desarrolla una diplomacia de innovación en los sectores de ciencia y tecnología. En desarrollo sostenible, el canciller trabajó intensamente en la conferencia de la COP26 en Glasgow y ha presentado las posiciones y los compromisos importantísimos de Brasil. Queridos amigos, señor canciller, su administración frente a la Cancillería de Brasil ha modernizado, actualizado y renovado el servicio diplomático brasileño. Nosotros todos, diplomáticos brasileños que estamos aquí, incluso algunos colegas, somos muy agradecidos a su trabajo. Esto significa para nosotros una importante conquista que hace mucho tiempo queríamos lograr.
y usted nos ha ayudado en esto. Queridos amigos, este es el canciller Carlos França. Quería ahora decirles dos palabras sobre el amigo Carlos França, a quien me une una amistad fraterna, y destacar dos aspectos de su personalidad que reconozco con mucha alegría. Uno, es un hombre de un profundo sentido común, aliado a un extremo pragmatismo. Y el otro, es sobre todo una persona que tiene una característica y un mérito extremadamente escaso hoy por hoy en el mundo. Es una persona que sabe escuchar. Al saber escuchar y al saber unir el pragmatismo y el sentido común, el canciller crea consensos, tal vez su principal característica y su principal mérito. Así que no tengo más que decir y les dejo con la presentación del señor canciller. Este es el hombre que vamos a escuchar ahora. Muchas gracias. Quisiera agradecer al embajador de Brasil en el Reino de España, el embajador Pompeu Andreucci, un gran amigo. Y vean que lo lindo de tener un amigo hacer la presentación es que algo tan generoso, ¿no? Que uno se queda ahí. Pero muchas gracias, Pompeu, por tanta generosidad y por sus palabras. Quisiera, por supuesto, agradecer a la señora ex-canciller Trinidad Jiménez, directora de Estrategia Global de Asuntos Públicos de Telefónica y presidenta de la Cámara de Comercio Brasil-España, al embajador Enrique Ojeda Vila, director general de la Casa de América, al señor Javier Martí, director general para Iberoamérica y Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el embajador Kenneth Félix Nóbrega, secretario de Negociaciones Bilaterales en Medio Ambiente, Europa y África de la Cancillería brasileña, que acá nos acompaña, a mi amigo, el estimado embajador Raimundo Carreiro, embajador asignado de Brasil ante la República Portuguesa, que em dias mais assumirá sua labor por designação expressa do presidente Jair Bolsonaro. Muitas graças, embajador, por sua presença acá. A los senhores jefes de missão diplomática de acá, me saludo e me agradecimento por la presença nesse momento, por escuchar-me, por seu tempo. A los senhores altos representantes de organismos internacionais, senhoras e senhores. Bueno, trataré de que no sea algo fastidioso, aquí hablar por unos 20, 25 minutos, si es que no es demasiado tiempo, y ustedes, por supuesto, después si tienen algunas preguntas, cuestiones, con mucho gusto podría hablar. Cuando el presidente Bolsonaro me invita para esa tan honrosa posición de canciller de Brasil, yo que vengo justamente de la Casa de Rio Branco, del Itamaraty, en abril del anterior año, ¿no? Del 2021, me siento con él y él me dice, yo quiero que ataques 3 urgencias. Así hemos llamado en el discurso de toma de posesión, de verdad 3 prioridades, pero él me dijo 3 urgencias. Una es algo que era el combate a la pandemia del COVID-19, que en Brasil, como en todo el mundo, se nos afectaba mucho. Y yo llamé eso de algo como diplomacia de la salud. Y después voy a hablar un poquito de lo que es eso. El segundo punto, él me dijo, quiero que súmese usted al ministro de Economía, al ministro de Infraestructura, y vea, por favor, qué podemos hacer para la recuperación económica. ¿Cómo puede ayudar la Cancillería brasileña a la recuperación económica de Brasil? ¿Cómo puede el Itamaraty ayudar a crear empleos, a traer el crecimiento económico? Y el otro tema, que se agregó una urgencia, por supuesto, en un tiempo diferido, pero asimismo una urgencia, que es el tema medioambiental, el tema del desarrollo sostenible. Son 3 prioridades que empezamos entonces ahí a urgencias, a combatir, a tratar, y que continúan, por supuesto, el año 2022. En Brasil, nosotros, ¿qué tenemos qué tuvimos en esa época? O sea, hay medidas de recuperación económica y vacunación masiva que han surtido efecto,
e a economia mundial ganha tração. Assim, cresce a confiança dos inversionistas, e Brasil não é uma exceção. E naquele entonces, por el tema de diplomacia de salud, para falar pouco de esse tema. O que hizo Brasil foi em dois vias. Um era buscar os insumos que havia no estrangeiro necessários para a criação e fabricação de vacunas em Brasil, porque, por exemplo, o Ministério de Saúde de Brasil, e através da Fundação Oswaldo Cruz, de Rio de Janeiro, havia firmado convênio de transferência de tecnologia com Oxford AstraZeneca. Pero não firma contrato no mundo global que vivimos, firma contrato com o Reino Unido, não? Acordo com o Reino Unido para dar-se conta depois que os insumos estão em Índia e em China. E há que trazê-los a Brasil para fabricar a vacuna. E isso não era sencillo naquele entonces, porque, por exemplo, Índia, com a pandemia afetando a tão grande população que tem naquele país, não quedou em condições de nos oferecer esses insumos. China nos ha atendido em um primeiro momento e foi muito importante, porque era o que seria, quizás, a hora mais oscura da pandemia, e foi com as vacinas de Sinovac que começamos a vacunação em Brasil no mês de enero de 2021. Pero havia que trazer esses insumos, não? Hoje dia, como resultado dessa política, o que pudimos ver é que a Fundação Oswaldo Cruz, hoje em Brasil, já produz a vacuna a partir de insumos hechos em Brasil. E estamos falando da célula madre, até o insumo farmacêutico ativo, até o produto final, que é a vacuna. Há uma razão de, por lo menos, 500.000 doses ao dia, podendo chegar a 1 milhão ao dia, totalmente independente de que sejam insumos estrangeiros. E este é um logro que se hizo em muito pouco tempo, que se pensamos em um ano, é pouco tempo para que se tenha isso. Com a ventaja adicional de que, como estão os cientistas manejando a vacuna, não se pode adaptar esse produto a las cepas e variantes que surjam, ¿no? que hemos visto em todo o mundo, de maneira que se cree um cordão sanitário bastante efetivo em la região. A ideia de Brasil, e isso estamos tratando junto a Oxford AstraZeneca, é que essas vacunas se podem suministrar à população brasileira, pero al igual donar ou vender ou comercializar a países de Sudamérica e a países africanos de habla portuguesa. Essa é a ideia. A diplomacia da saúde também ela é algo que funciona também como uma doble via. E les dou exemplo, por exemplo, aqui, dois exemplos claros. Um foi a donação que hizo o Brasil de relajantes musculares e anestésicos à Argentina, de maneira que manejávamos nós os estoques públicos que temos em Brasil de uma forma eficiente, bajo o critério just in time, de maneira que se poderia atender a países como a Argentina quando houve falta dessa medicina, que salvava vidas, não? Porque sem isso não se podia hacer a intubação de pacientes em unidade de terapia intensiva, ao mesmo tempo que isso servia também à população brasileira. Era não manter estoques innecessários e, dessa maneira, atingir uma meta humanitária que era ajudar essa população. Nós também hicimos um trâmite muito expresso no tema Mercosul, que era abreviar, aliviar o tempo que quedava um caminhão cisterna, por exemplo, para tanque de oxígeno, a Paraguai e a Bolívia, dois países que necessitavam, no momento, aí, desse suministro de oxígeno líquido. E isso, por exemplo, se barrou o tempo que um caminhão estava na fronteira, no passo migratório, de 36 horas, isso se barrou a menos de 1 hora e 40, ou seja, como tope 1 hora e 40. Com isso se salvaram vidas, se permitiu que houvesse um giro ou seja, grande desses caminhões, desses suministros, desses insumos, e creio que de aí nós sacamos algumas lições, não? A mais importante é que há que ampliar, não, a base global de produção de vacunas. Eu creio que essa é uma lição que sacamos da pandemia. A vacuna não se pode produzir só em China, só em Índia, só em Reino Unido, há que estar por todo o mundo.
porque isso é necessário para atender a população, não? E segundo, que aunque há em Brasil, em Sudamérica, o Mercosul, a integração já é um hecho, há muito que fazer todavia para diminuir a burocracia, para permitir que haja um trânsito mais fluido e livre e aliviar aí as travas a las cadenas globais de valor de produção. E isso quedou claro nesse sentido. E, además, o hecho de que se pueda pensar em algumas coisas que foram muito criativas naquele entonces, como, por exemplo, convertir plantas de vacuna animal para a produção de vacunas para uso humano, não? Em Brasil é uma opção que não se utilizou muito por el tema del costo, porque essa conversão não é algo costoso. E depois, claro, chegaram as vacunas dos Estados Unidos, de Pfizer, o que nos permitiu ter, naquele entonces, uma produção que hoje é importada, mas que também se vai ser produzida no estado de São Paulo a partir desse ano. E, claro, esse, como disse, é o tema público com a Fundação Oswaldo Cruz, e com isso seguimos. Assim, o que quero subrayar é que o governo brasileiro ha hecho esforços para a imunização bastante fortes. Ou seja, hasta a anterior semana, o Brasil havia distribuído 390 milhões de doses de vacuna à população, o que permite que a população em Brasil hoje tenha uma aderência grande à vacunação e chegamos a um hecho de praticamente um pouco mais de 70% totalmente vacunados, e uma razão de 1 milhão de doses aplicadas ao dia, o que é bastante grande, o que mostra que o Brasil tem um sistema robusto público para o suministro dessa vacinação, o que nos permitirá, pensamos em breve, reanudar aí a normalidade e poder seguir em la recuperação econômica. E aí vou ao segundo ponto do tema. A recuperação econômica, como pode a Cancilleria ajudar nisso? Então, nós nos fijamos em 2 ou 3 temas. Um é, impulsar um movimento que já havia nascido no governo do presidente Michel Temer, que creio já falado incluso nessa tão prestigiosa casa, casi não sai trava-língua, pero que justamente havia postulado a accessão de Brasil a la OCDE, ¿no? E isso hizo o governo Temer não só por el hecho de que fosse uma política pública, ¿no? Pero porque era, a mim me parece, embaixador Pompeu, um reclamo, uma solicitud, um clamor da população em Brasil, ou seja, por mais ampla transparência, não? Por melhores práticas de governança pública e privada à vez, por uma criação de um melhor ambiente de negócios que possibilitara uma vinda mais grande de inversionistas hacia Brasil, não? E também, claro, a luta contra a corrupção e reforçar os valores, como, por exemplo, a democracia, o respeito aos direitos humanos e, por supuesto, ao meio ambiente. E, nesse sentido, é que decidimos, com a ajuda do Ministério de Presidência, que é o ministro Ciro Nogueira, ter um empurre hacia a accessão de Brasil à OCDE. Graças à decisão do presidente e da boa vontade e criatividade e engenho do secretário-geral Matthias Cormann, se escutou esse reclamo de Brasil e, nesse contexto, que hemos celebrado recentemente a formalização da invitação para as negociações de adesão à OCDE, junto com outros 5 países candidatos sul-americanos, não? Argentina e Peru, junto com o Brasil, e europeus, que são Croácia, Bulgária e Rumânia, não? Esse acercamento à OCDE, como lhe contei, é um dos pilares, não, da modernização da economia brasileira, porque vemos a OCDE como um graneiro de políticas públicas de qualidade e um hecho que creio que é muito importante subrayar. Brasil já ha aderido a 103 de los 251 acordos da OCDE. E isso é um número sem igual a qualquer outro país não membro da OCDE.
Isso é importante, porque, e essa era a ideia do secretário-general Matías Corman, ou seja, de que se invitaram os 6 países e cada hora siga em seu riel, em seu carril, hasta a plena accesión. E pensamos que Brasil lo va a hacer pronto, porque de los 251 já temos 103. Ou seja, há decididamente, definitivamente, uma decisão de política de empurrar esse tema, não? Pensamos assim que a adesão traz muitos benefícios ao país, boas práticas internacionais, melhor inserção em los flujos globais, por supuesto, mais competitividade. E no mesmo, falando de competitividade, que mencionou o embaixador Pompeu, a posição de Brasil frente a Mercosul, não? A ideia é que com Mercosul podemos ter nós bloco mais competitivo. ¿No? E a maneira de incentivar, estimular a competitividade, a nós nos pareceu promover uma rebaja no arancel externo comum, a AEC, que em Brasil chamamos a TEC, Tarifa Externa Comum. E por quê? Para dar uma señal a los industriales, a los produtores de los países, de que, mira, há que também levar benefício ao consumidor, ou seja, há que bajar os preços, há que ofertar produtos melhores. E isso se lo hace também um pouquinho, digamos, com choque. Choque é uma palavra muito forte, porque estamos falando de uma rebaja de 10%, ou seja, um arancel de 20 se converte em 18, o que é uma proteção todavia bastante alta, não? Pero para dar uma señal ao bloco de que havia que fazer movimento, não? Se hasta essa rebaja, de maneira que o bloco não se quedara como uma muralha frente a las inversiones de produtos extranjeros, pero más bien que se puede incentivar el acercamiento y el encadenamiento con las cadenas globales de valor, de manera a proporcionar a los consumidores del bloque produtos mejores y más baratos, ¿no? Isso, de alguma maneira, ha funcionado bem. Lo que estamos, junto com a Argentina, sobretudo, impulsando uma agenda de acelerar os acordos do bloco com países como, por exemplo, Coreia, Vietnã e outros, não? E además, buscando melhores práticas, de modo que se pueda aliviar, incluso, a burocracia, para termos de zonas francas e tudo entre os blocos. Alguma coisa nós temos, sim, avançado nesse tema. Há temas que hoje dia se estão tratando no bloco, são temas complexos, como, por exemplo, a bilateralidade que propõe o Uruguai, de ser um acordo de livre comércio com China, ao margem do bloco, mas ao mesmo tempo querendo que o bloco participe. Esse é um arreglo que a geometria, digamos, aunque variável do acordo de Mercosul, não contemplava seu início, e é algo que se estão considerando e tem que ser uma decisão do bloco. Seguramente esse é um reto ao bloco, uma vez que as decisões se tomam por consenso, e então o que temos que fazer agora é justamente trabalhar nesse consenso para lograr essa decisão, não? Ao mesmo tempo, no G20, o presidente Bolsonaro subrayou a importância de revigorar os 3 pilares da OMC: negociações, solução de controvérsias, transparência e monitoreio, de maneira que só no OMC fuerte pueda garantizar mercados abertos e o livre flujo de ideias e inovações, não? Nos causa um pouco de agobio o hecho de que o mecanismo de apelação do OMC hoje dia permita que os países puedan apelar no vacío, porque é um bloco que, sem o nombramento de seus jueces, não pode dar curso a los reclamos que há e a las acusações, ou seja, juzgar o que há de tema de subsídios cruzados ou subsídios inadequados. E nesse sentido é que nós em Brasília estamos pensando o presidente já afirmou um decreto que permite a imposição unilateral de penalidades, mientras o órgão de apelações de la OMC não esteja funcionando. Em la OMS, hemos sido invitados, como nos poucos países, para o tema do Tratado de Combate a Pandemias. É um hecho importante e tem um enlace com o tema da OMC, que é justamente o hecho de que
en el acordo TRIPS se discute ahora el tema de dar una especie de waiver a las licencias de producción de vacuna, que Brasil ve con mucho cuidado, porque yo creo que el derecho autoral, el derecho de propiedad, tiene que ser respetado, porque al contrario sería difícil producir la vacuna, dar la seguridad para que la gente pueda hacer inversiones en otros países. Y como yo dije, es una visión que tenemos en Brasil, que una de las acciones importantes de la pandemia justamente es traer la producción a cualquier país, a todos los países, tener hubs de vacunación que nos permitan vacunar a la gente en todas partes del globo, ¿no? Bueno, hablando un poco ahora sobre el tercer pilar, que es la tercera urgencia, que es el desarrollo sostenible, yo quiero decir que en Brasil, y se lo agradezco al embajador Pompeo por decir la idea que tengo yo de buscar consensos, de tener metas con el objetivo de obtener resultados. Cuando llego a la Cancillería brasileña en abril, lo que veo es una institución bicentenaria, por supuesto, muy profesional, pero que a mí me parecía muy encerrada en sus posiciones, lo que quizás no permitía que en las posiciones negociadoras nosotros pudiésemos ser un poquito más osados, como yo creo que era el deseo del presidente Bolsonaro. Y quedó muy constante, muy claro eso, porque el presidente Bolsonaro, el 22 de abril, mira, yo tomo posesión el 6 de abril, el 22 de abril, 2 semanas después prácticamente, el presidente participa de la cumbre de líderes, que había sido convocada por el presidente Joe Biden, y hace entonces compromisos bastante agresivos, ¿no?, en dirección a la protección del medio ambiente. Entonces, nosotros empezamos 2022 habiendo asumido que un aumento de la meta de reducción de emisiones de 45% para 50%, con relación a los niveles que tenemos en Brasil 2005, ¿no?, anticipando para 2028 la eliminación de la talla ilegal de madera, que antes se había previsto para el 2030, ¿no? Y más aún, o sea, anticipando, ¿no?, las metas de neutralidad de carbono de 2060 para el 2050. E, al igual em Glasgow, na COP26, Brasil se ha aderido à Declaração sobre Florestas e ao Pacto Global sobre Metano. E isso, creio, não é pouca coisa, não? Porque nosso compromisso não é só com carbono, é com gases, por isso o tema esse de metano. E dizer-lhe que, então, junto com o ministro de Medio Ambiente, primeiro foi Ricardo Salles, depois com Joaquim Leite, com quem ligamos aí ao tema negociador, demais na COP26 em outubro, não? Porque se cambiou de ministro, mais ou menos aí por essa época também em Brasil. Nós o que tuvimos foi um esforço grande na Cancilleria brasileira para escutar a todos. Sociedade civil, empresários, eu me reunia com a gente interessada em desenvolver o mercado de carbono em Brasil, les perguntava que é isso, como funciona, como podemos ajudar, que trabas veem vocês, que pode ajudar o governo, que pode facilitar, que podemos levar de posição a Glasgow para que isso se les facilite. Para a gente que trabalhava com o tema de reforestação e também, por exemplo, com ganadeiros, incluso foram os ganadeiros em Brasil que nos deram coragem, digamos, ao governo brasileiro, à ministra da Agricultura e à Cancilleria, para que Brasil pudesse aderir ao Pacto Global sobre Metano. Nós pensávamos que podia ser uma meta um pouco ousada naquele momento, não, naquele entonces de hacerlo, pero os ganadeiros, muito preocupados, não, com o tema da exportação da carne vacuna brasileira afuera, diziam, mira, podemos melhorar o tema esse, se pode diminuir a fermentação entérica do ganado brasileiro, se podemos trazer, por exemplo, uma melhor ração, por cuidados com o água, a temperatura, coisas que se fazem em Uruguai de maneira bastante competente, eficiente. Claro, o que temos de ganado em Uruguai é menos do que temos em Brasil. E os produtores reunidos com nós disseram, mira, se nos dão um tempo, 6, 8 anos, se podemos reduzir muito e contribuir para o combate ao câmbio climático. E creio que esse o tema de que podamos, na Cancilleria, reunir a todos durante muitos meses, não, seguidamente,
incluso com ONGs, gente que tinha uma posição que era, em algum momento, antagônica à posição oficial do governo, nos permitiu criar um panorama de lo que esperava a sociedade, onde podíamos avançar com segurança, com responsabilidade, não é de fazer promessas ao vacío, não? E aí, então, apresentar uma posição em Glasgow que seja bastante, digamos, consistente com a ambição de Brasília nesse sentido. E aí eu creio que é importante, antes de chegar à conclusão, que já vou, dizer um pouco de lo que que estamos fazendo nós no combate ao câmbio climático em Brasil. Houve um câmbio no anterior ano bastante sentido, que não sei se chegou aqui, pero que é a maneira de trabalhar esse tema em Brasil, que é o seguinte: o ministro Joaquim Leite de Meio Ambiente em Brasil hizo um estudo e descobriu que normalmente o que hace a talha ilegal, não? Ou seja, esse criminal ambiental, ele também pratica um delito conectado a isso, ou seja, evasão fiscal, exportação ilegal sem licença, lavado de dinheiro, a vezes trabalham em condições similares à escravidão, de maneira que então se buscou um acordo com a Força Nacional e com a Polícia Federal Brasileira, cujo número de policiais ha sido incrementado bastante ali. E então, não só o órgão ambiental, que chama em Brasil o IBAMA, não? Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, ou seja, aplicava as multas, não imponia as multas, pero al igual a Polícia Federal e a Força Nacional aplicavam as sanções penais, criminais, com essa gente. Por exemplo, congelamento de ativos desses criminais, penas privativas de liberdade, prisão, e com isso se logrou uma diminuição bastante grande. Isso sumado a lo que é uma melhoria no sistema de satélites que permite imagens melhores a tempo real e que com pouco decalaje, de maneira que isso permite a los fiscales, a gente da Força Nacional, chegar ao sítio onde está o crime, a talha ilegal, e tomar ações rapidamente. Os números, claro, variam, mas, por exemplo, a mês de dezembro, nós o que vimos é que dezembro de 2021, comparado com dezembro de 2020, houve uma diminuição de 60%. De agosto hasta dezembro, uma diminuição de 15%. Há números agora de enero, mas há que verlo sempre na relação de 12 meses, e estamos, nesse sentido, tomando essas ações e pensamos que com isso vai resultar. Uma ação, incluso, que é muito bem-vinda por la população, porque a população em Brasil le gusta ver a Polícia Federal, a Força Nacional tomando essas ações, e é o que estamos fazendo. É um reto, de verdade. O Brasil tem um grande território, sempre se poderá melhorar, e estamos nisso. Se ha visto, por exemplo, outro dia, ações aí, incluso contra os equipos, helicópteros de la Força Nacional e de los agentes que fazem a fiscalização. Pero eu creio que esse é algo que estamos caminhando e há uma disposição política forte de Brasil e nesse sentido. Bueno, para finalizar, dizer-lhes que a política exterior brasileira, a meu juízo, é um exercício em construção permanente. É uma política pública, seguramente definida por meio de diálogo com todos os setores da sociedade, e isso eu, em minha gestão, tenho tentado impulsar, em favor não só do desenvolvimento do país, mas também da prosperidade da gente. É uma política impulsada por Itamaraty há muito tempo, tem sua regularidade, sua linha, que nos cabe de geração em geração actualizar, pero em geral tem seus valores que são incluso os que estão na Constituição Federal Brasileira. E nesse sentido, creio que são as linhas que posso dizer que hemos tentado aplicar desde o ano 2001, é pouco tempo, não?
Se for um partido de futebol, eu digo sempre ao presidente Bolsonaro, eu sou aquele jogador que entrou já no segundo tempo, não assim que não me queda muito para mostrar o resultado e poder marcar algum gol. Pero, por supuesto, Itamaraty estará sempre à disposição da sociedade e do povo brasileiro. Muitas graças. Muchas gracias, ministro. No sé si hay alguna pregunta. Veo que sí, que están ya llegando. Pregunta, ministro, si soy capaz de leer la letra. Jesús Urdangaray, creo, de CESCE, hace referencia al papel de las empresas españolas en la construcción de infraestructuras en Brasil, el peso, la importancia que tienen. Señala que en los últimos años, debido en gran parte a la pandemia, como ha ocurrido en otros lugares del mundo, se han visto frenados varios proyectos. ¿Cuáles son, y esa es la pregunta concreta, cuáles son las perspectivas para los proyectos de infraestructura en el futuro? Muchas gracias. Antes que nada, quisiera hacer una observación. La inversión española no es que solo efectiva, pero es muy bienvenida y más que eso reconocida en Brasil, casi como si fuese una inversión nacional, brasileña. No se ve una empresa española como extranjera, es raro, interesante, porque parece que está tan cerca a la gente, que cuando vemos, no sé, voy a dar aquí algunos ejemplos aquí, pero, no sé, Arteris, Acciona, o sea, la Telefónica, ¿no?, que en Brasil es Vivo, y otras, a Iberdrola, o sea, uno ya ve como parte no sé, como si fuese ya una empresa nacional. Tamanha é a familiaridade que tem o brasileiro com a inversão espanhola em Brasil. Um dado que me chamou a atenção, e eu mirava a balança comercial do Brasil de 2021, não, é que, mesmo se eu saco China e Japão, Brasil exportou mais à Ásia que a União Europeia no ano 2021. E esse é um dado que me preocupa, porque significa que temos quizás que fazer avanços acá, avanços no acordo Mercosul-União Europeia, ou quizás que se pueda promocionar um intercâmbio mais forte com essa região, não? Não falei de China aqui, porque o tempo não deu, mas China, por supuesto, é um grande parceiro, é um grande estoque de inversões em Brasil, e temos um comércio, o sócio comercial mais importante que tem no Brasil hoje. Bom, e no tema de infraestrutura, graças às subastas e todo o que estamos fazendo aí em concessões de portos, aeroportos, ferrocarriles, carreteras, já temos um estoque de inversões contratadas só em infraestrutura de 100 mil milhões de euros para o ano, para os próximos 10 anos. Ou seja, na próxima década temos inversões já contratadas de 100 mil milhões de euros por essa década em esses rubros, não? Esse ano de 2022 teremos a privatização de Eletrobras, o gigante brasileiro estatal de la generação e transmissão de energia elétrica, a concessão do Porto de Santos, que é o mais importante que temos, o mais movido que há no estado de São Paulo, e também concessões de ferrocarriles, que isso habrá bastante também. E há montão de outras atividades, por exemplo, carreteras em Brasília é uma inversão que não para, são sempre que se pode ter, de maneira que vemos uma possibilidade de um grande abanico de opções para inversões estrangeiras e sobretudo de países como de empresas espanholas que já têm essa familiaridade e esse conhecimento do mercado brasileiro, não? Muchas gracias, ministro. ¿Alguna última pregunta? Si no es el caso, ministro, ya sabemos, por supuesto, que los diplomáticos de Itamaraty tienen un español perfecto, el suyo es más todavía. Maravilloso. Sí, en efecto.
quizás su doble paso por Bolivia, su destino también creo que en Paraguay, seguro que ha ayudado a ello. Seguro. Pero, ministro, muchísimas gracias por su, como decía el embajador Andreucci, por su pragmatismo, su saber escuchar y su saber exponer. Como le decíamos al principio, es un privilegio y un honor para esta Casa de América que usted haya estado aquí hablándonos de esas perspectivas, prioridades de la política exterior brasileña. Como decía la presidenta de la Cámara de Comercio España-Brasil, la relación entre los dos países, la relación de España y Brasil es fundamental, no ya para esta casa, que por supuesto, sino para nuestro país. Y como usted ha dicho al acabar su exposición, como una de las cosas que ha querido incorporar a su gestión como ministro, siempre pensando también en el beneficio de nuestros ciudadanos. Creo que es muy importante que las autoridades, con independencia del puesto que cada uno de nosotros ocupe, siempre recordemos que ese debe ser el objetivo final de todas nuestras políticas. Ministro, de nuevo, en nombre de la Cámara de Comercio España-Brasil, que ha coorganizado este evento, y de la Casa de América, muchísimas gracias por su presencia. Siempre bienvenido a esta Casa de América. Gracias.